Vamos lá, pessoal. O conceito de pressão parcial de Dalton. Colocando-se dois ou mais gases não reagentes dentro de um mesmo reservatório, a pressão desse gás seria a mesma que ele exerceria se estivesse sozinho. Pode-se pensar da mesma forma para o outro gás. A pressão exercida por cada gás é chamada de pressão parcial, e a soma das diferentes pressões parciais geram aquilo que a gente chama de pressão total. Dá uma olhada aqui nesse esqueminha aqui, ó. Imagina que aqui seja um balão, tá certo? Onde eu tenho dois gases chamados de alfa e beta. A pressão total dentro desse balão é dada pela pressão de alfa e pela pressão de beta, tá? Observe que na prática não se pode medir a pressão parcial, somente a pressão total, tá certo? Essa pressão total vai ser proporcional à quantidade em mol do gás que está lá dentro, tá bem, gente? Muito bem. Um experimento aqui que vai medir a pressão parcial, um experimento bastante interessante, tá bem? É o seguinte, ó. A gente tem um cilindro gasoso aqui, um compartimento que tem um volume total V1 mais V2, tá? V1 igual a V2, só que tem uma barreira entre eles aqui, ó. Em V1 eu tenho aqui uma pressão de 100 kPa de hidrogênio. E no V2 eu tenho vácuo total, tá certo? Ele está conectado a um barômetro aqui, né? Uma coluna de medir pressão, em equilíbrio com 100 kPa, que é a pressão externa e a pressão interna desse cilindro, dessa V1 aqui, são iguais. E aqui, ó, tampando esse tubo dentro do cilindro onde tem hidrogênio, eu tenho uma folha de paládio, uma folha bem fininha de paládio. O paládio é um metal permeável ao hidrogênio. Então o hidrogênio vai entrar em equilíbrio com esse sistema que está a 100 kPa, de tal forma que, estando também a 100 kPa de hidrogênio, esse sistema está equilibrado com a pressão externa. Tá bem? Aí o que acontece? Retirando-se a barreira entre o vácuo e o hidrogênio, tá bem? Quando eu tiro a barreira, o que acontece? Essa quantidade, essa pressão de hidrogênio aqui, tá certo? Agora essa quantidade de hidrogênio aqui vai se dissipar nos dois volumes, vai aumentar o volume, vai dobrar o volume. Se eu não alterar a pressão, a temperatura, o que vai acontecer? A minha pressão vai cair à metade, porque V1 igual a V2, tá ok? Então minha pressão aqui, ó, caiu à metade de 50 kPa de hidrogênio. Perceba que a coluna de mercúrio, tá certo? Com a pressão externa agora é mais alta, a coluna vai subir em direção ao meu cilindro. Por quê? Porque a pressão de hidrogênio diminuiu. Lembrando que essa folha de paládio só é permeável a hidrogênio, tá ok? Nesse segundo experimento aqui, ó, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema, de novo, igual a esse, praticamente igual a esse aqui, que está em equilíbrio 100 kPa de pressão interna de hidrogênio é igual à pressão externa. Perceba que as colunas de mercúrio estão equilibradas. E aqui dentro, separado também, né, eu tenho uma pressão de 100 kPa de nitrogênio nesse volume 2. Volume 1 e volume 2 são iguais, tá certo? Aí o que acontece? De novo, tem a folhinha de paládio aqui, que só é permeável ao hidrogênio. Quando eu retiro essa barreira aqui entre os dois gases, como os dois gases estão a 100 kPa, a pressão interna aqui, ó, continua sendo 100 kPa. Só que a pressão de hidrogênio, que é a pressão parcial, não, tá? Então, quando eu tiro essa barreira, né, entre os gases hidrogênio e oxigênio, a minha pressão de hidrogênio cai de novo para 50 kPa. Assim como de nitrogênio também cai para 50 kPa. A pressão interna aqui é de 100 kPa, mas não a de hidrogênio. Então, observe que o hidrogênio, a pressão do gás hidrogênio dentro desse sistema é igual a desse, tendo ou não outro gás. Nesse caso tinha vácuo, nesse caso tem nitrogênio. Então, esse aqui é o conceito de pressão interna. O que está sendo medido por esse aparelho aqui é a pressão do hidrogênio, já que a folha de paládio só é permeável ao gás hidrogênio, não ao nitrogênio. Embora a pressão interna toda aqui seja 100 kPa, a pressão
interna do hidrogênio, ou seja, a pressão parcial do hidrogênio é de 50 kPa, portanto a do nitrogênio também vai ser 50 kPa, tá ok? Deu para entender? Aqui ó, eu coloquei um asterisco para falar para vocês um pouquinho sobre fração molar. Vou tirar a folha aqui e falar um pouquinho sobre fração molar, o conceito, né? Vocês já devem saber, mas dá uma retomada. A fração molar é dada por uma letra grega, né? Acho que é xi, não tenho certeza não. Tá certo? É dada por essa letra. E é o número de mols de um componente dividido pelo número de mols total. Tá ok? Então, a pressão, quando a gente está vendo a pressão parcial de um gás qualquer, ela vai ser dada pela fração molar desse gás, X vezes a pressão total. Tá ok? Isso é a fração molar. É o qual o número de mols de X dividido pelo número de mol total. Ou seja, esse total é o X mais outros gases presentes. Tá bem? Se tiver dúvidas, perguntem, tá bom? Retornando ao caderno, aqui tem um exercício, olha só. Se 200 centímetros cúbicos de nitrogênio a 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin, né? E a uma pressão de 35 kPa são misturados com 350 centímetros cúbicos de oxigênio a 25 graus Celsius, 298 Kelvin também. Então, ó, perceba que eu estou a mesma temperatura, tá certo? E a uma pressão de 45 kPa, de modo que o volume resultante seja de 30 centímetros cúbicos, qual será a pressão final da mistura a 25 graus Celsius? Então tá aí esse problema. Vou misturar 200 centímetros cúbicos de nitrogênio a 298 Kelvin, 35 kPa, com 350 centímetros cúbicos de oxigênio a 298 Kelvin e 45 kPa, de tal forma que o volume final seja 300. Então, ó, perceba que eu estou misturando 550 centímetros cúbicos de gás e vou ter uma redução aqui de volume, o que deve aumentar bastante a pressão, tá certo? E a temperatura permanece constante. Então vamos lá. A primeira suposição que a gente vai fazer é que não vai haver reação entre as moléculas gasosas, né? Então, não havendo reação entre gás, nitrogênio e oxigênio, que é bastante normal, né? Deve-se estudá-los separadamente, encontrando-se a pressão parcial de cada um deles. A pressão final será a soma das pressões parciais. Tá bom? Então, do nitrogênio, no início eu tinha um volume de 200 centímetros cúbicos, temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 35 kPa. Após a mistura, o que vai acontecer? Eu vou estudar só o nitrogênio, tá, gente? Meu volume final vai ser 300 centímetros cúbicos, a minha temperatura final 25 graus Celsius e a minha pressão final eu não sei, tá? Como a gente está conduzindo esse experimento a temperatura constante, nós vamos usar a lei de Boyle, certo? Em que a pressão inicial vezes volume inicial é igual à pressão final vezes volume final. Pressão inicial, 35 kPa, volume 200 centímetros cúbicos, pressão final eu não sei, o volume final é 300 centímetros cúbicos. Faço o cálculo, vou achar uma pressão final de 23,33 kPa de nitrogênio. Vou fazer mesma coisa, mesmíssima para falar a verdade, com o oxigênio. Volume inicial 350 centímetros cúbicos, temperatura 25 graus Celsius, pressão inicial 45 kPa. Após a mistura, o que vai acontecer? O volume vai diminuir até, né? Ó. O volume final vai ser 300 centímetros cúbicos, temperatura a mesma, e a pressão final eu não sei, tá bom? Usando a mesma lei de Boyle, uma vez que a temperatura é constante, eu estou estudando só a variação de pressão e volume, né? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Ou seja, 350 centímetros cúbicos vezes 45 kPa é igual a 300 centímetros cúbicos vezes a pressão final. Determinando-se a pressão final, se encontra 52,5 kPa. Então, ó,
Observe que a pressão do nitrogênio foi 23,33 e a do oxigênio 52,5. Então, o que vai ser a pressão final? A pressão final vai ser dada pela pressão do nitrogênio e do oxigênio. Perceba como a gente aborda os dois gases separadamente, tá? Então, a pressão total vai ser dada por 52,5 mais 23,5, que vai dar 75,8 kPa de pressão, ok? Gases preparados em laboratório são muitas vezes obtidos após deslocamento de água dentro de uma proveta ou bureta. Esse gás obtido não está puro, pois moléculas de água contaminam-no e a água misturada deve-se à pressão de vapor. Então, quando você produz um gás, aqui eu coloquei duas formas, né, de se produzir gás aqui, tá bom? Olha só. Uma é colocando um carbonato ou um bicarbonato com ácido, gera-se gás carbônico. Outra é através da reação entre um metal reativo com ácido, formando-se gás hidrogênio. Então, qualquer uma das formas, ou seja, gerando gás carbônico ou gás hidrogênio, a forma de coletar muito comum em laboratório é você produzir o gás e as bolhas de gás, né, vão dentro de um tubo cheio de água, né, vão se acumulando, mas quando elas se acumulam, elas vão ter aqui não só o gás, como vapor d'água, tá? Uma certa quantidade de vapor d'água. Então é interessante saber qual que é a pressão de vapor da água em diferentes temperaturas para fazer a correção de quanto efetivamente a gente tem de gás lá dentro. Então aqui tem uma tabela com a pressão de vapor da água em função da temperatura. Temperatura em graus Celsius e a pressão de vapor da água em quilopascal. Então, por exemplo, a temperatura muito comum no laboratório, 20, 25, 30, tá? A pressão de vapor da água varia bastante, olha só, quase dobra quando eu sair de 20 para 30 graus Celsius. Então é importante a gente ter ideia dessa pressão de vapor da água nas diferentes temperaturas, tá bem? Um estudante gera oxigênio gasoso no laboratório, é um exercício, tá, gente? E coleta-o de maneira similar à mostrada na figura abaixo. De novo, vai ser gerado um gás e esse gás vai ser acumulado aqui dentro da proveta junto com algum grau de umidade, né? A temperatura do sistema é de 25 graus Celsius, então a gente precisa saber qual que é a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius. Se o volume do gás é de 245 centímetros cúbicos e a pressão atmosférica no local é 98,5 kPa, determine, primeiro, a pressão parcial do O2 no gás úmido e B, o volume de O2 seco na CNTP ou CNPT, tanto faz, tá bom? Bom, qual que é a pressão do gás oxigênio do gás úmido, né? Se o sistema está aqui em equilíbrio, né? Ó, pressão total vai dar 98,5 kPa, tá certo? Vai ser a pressão do O2 mais a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius vale 3,17 kPa. Então eu acho que a pressão como o sistema está em equilíbrio, gente, ó, vamos notar que o sistema está em equilíbrio, porque a linha aqui está retinha, tá? Se eu tiver uma pressão maior de gás, ele vai expulsar a água. Se tiver uma pressão menor, a coluna de água vai ser mais alta do que a linha dos líquidos aqui, tá bom? Como aqui está tudo em equilíbrio, então eu vou imaginar que a pressão interna é igual à pressão externa, tá bom? Pode ser que não aconteça isso, vai ter exercícios assim. Muito bem, então a pressão total é 98,5, a pressão de vapor da água é 3,17, eu acho a pressão do O2, 95,3 kPa nessas condições, ok? Parte B. A pressão inicial, tá? Ele quer saber qual é o volume de O2 seco, né? A pressão inicial é 95,3, tá certo? A pressão de oxigênio, temperatura 298 Kelvin e o volume de 245 centímetros cúbicos, tá bom? Então o volume desse ar aqui é 245 já com a umidade, né? Pressão final é 101,3 kPa, que significa 1 atmosfera, temperatura 0 graus Celsius, que é CNTP, tá, gente? Tá bem, gente, a gente tá corrigindo para CNTP, a pressão final 1 atmosfera, 101,3 kPa, e a temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Qual que seria o volume do gás seco nessas condições, tá bom? Perceba que eu estou usando só a pressão do oxigênio, não a pressão total, tá bom? Então, dessa forma eu vou achar qual que é o volume do oxigênio. Então, colocando a equação geral dos gases,
Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final vezes temperatura final. Perceba que essa equação, para ser usada, a quantidade de gás tem que ser fixa aqui, né? Ó, a quantidade de gás aqui, ó, é fixa, tá certo? Ela não pode variar. Muito bem. Colocando os valores na equação, a pressão inicial do gás oxigênio, só do gás oxigênio, tá bom? É 95,3 kPa. O volume do recipiente é 245 centímetros cúbicos e a temperatura é 298 Kelvin, 25 graus Celsius. Na CNTP, a pressão, uma atmosfera é 101,3 kPa, o volume final eu não sei e a temperatura é 273 ou 0 Kelvin. 0 Kelvin não, 0 graus Celsius. Resolvo a equação, vou achar que o volume final vai ser o volume só do O2, vai dar 211,5 centímetros cúbicos, tá bom? A CNTP. As condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP, refere-se à temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e 101.325 Pascal, ou 1,01 quilopascal. Isso refere-se a uma atmosfera, tá bom? Nessas condições, um gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros por mol, tá bom? 1 mol de gás ideal.